E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui na parte 2 dessa trilogia de vídeos sobre sugestões e coisas que eu gostaria de ver adicionado no Stardew Valley, que eu acho que seriam interessantes e tal. Começando com, claro, novos eventos e mini diálogos, mini cutscenes com os NPCs, que nem cutscenes que envolvem muitos personagens como o Gus, Linus e o George, a Penny e o George, que, apesar dessa ser uma cena de corações da Penny, e cutscenes que envolvem outras múltiplos personagens juntos, sem ser em eventos, que nem por exemplo o Shane querendo gravar um comercial com a Emily, que mais que tem de cutscenes assim, agora de cabeça foge um monte, mas eu sei que existem algumas, entendeu? Então tipo assim, nesse sentido, eu pensei em várias outras, mas eu não pensei em tipo, escrever elas, né, no caso. Já os 4 NPCs que eu queria adicionar coisas serão 2 completamente do zero. E do zero assim, aspas, né? Porque tem um ali que mais ou menos. E os 2 NPCs antigos que eu queria dar mais destaque são o Linus e o Gus. Vamos lá. O Gus. Os eventos de coração terão relação com o evento de final de ano do último vídeo. E agora vai ser tudo explicadinho certinho, ok? Então vamos lá. O Gus o negócio, as cenas de corações dele só podem ser iniciadas a partir do momento em que você completar o centro comunitário. Não se preocupa, no dia que você completar o centro comunitário, não interessa se você tá com 5, 6 corações com o Gus já. No dia seguinte, já vai rolar a cutscene de 2 corações. E a de 6 só vai acontecer se você fizer de 4. Então, tipo assim, não tem como elas pularem uma na frente da outra, tá? Não se preocupa. E vamos lá. A cutscene de 2 corações acontecerá no dia seguinte, ao completar o centro comunitário, onde o Gus aparecerá na porta da sua casa para te agradecer e te dar algumas receitas para te agradecer por... Opa, não sei de onde esse maninho saiu não, mas tá aí, né? Morreu. O ponto é que é o seguinte, ele vai aparecer na porta da sua casa para te agradecer sobre ter completado o centro comunitário, que é muito bom porque ele gosta de ver esse senso de comunidade da vila, das pessoas, e que ele gostaria de poder fazer algo assim para poder motivar ainda mais esse senso de comunidade e tal. Então, por conta disso, ele vai ter esse diálogo com você e você pode. Aí vai ter uma resposta lá, tipo, ah, às vezes, quem sabe você consegue fazer isso, algo parecido, ou às vezes existem outros jeitos de fazer algo desse tipo, alguma coisa assim. E aí você. Putz, é verdade, né? Agora o túnel vai retão. Em vez de ir pra lá, né? Vamos tirar essa parede aqui. Aí, você tem esse diálogo com o Gus. Ele vira e fala, realmente, pô, mais ou menos assim. Quem sabe eu posso, eu penso em alguma coisa. Acaba a cutscene. 4 corações, vamos lá. Ela acontece no salão, na parte da tarde. Você tem que entrar lá a partir do meio-dia, antes das 5. E lá vai ter o Gus e a Emily conversando. Onde o Gus e a Emily falam sobre um jeito de atrair pessoas para o salão e o quanto ele gostaria que esse salão tivesse impacto na comunidade, que nem, por exemplo, o centro teve, porque é um lugar que ele gosta muito, é um lugar que ele acha que, tipo assim, merecia uma melhoria também. Então ele tá pensando em reformar o salão, por vezes, quem sabe ele possa, ou alguma melhoria, alguma reforma, alguma coisa assim. E ele pede a ajuda da Emily para alguma sugestão. Só que aí você chega e aí o Gus interrompe a Emily e aí, tipo, aí não, a Emily, desculpa, eu misturei a 6 com a 2 corações, foi mal, a 4 corações. O Gus pergunta pra Emily, a Emily sugere talvez uma melhoria, uma redecoração, ou quem sabe uma festa no salão para dar uma vida extra ao lugar. O Gus, ele aprova a ideia. Putz, mas esse cara vai seguir por esse túnel aqui, vai ser paia, né? Porque ele passa em caverna, ó. Eu vou avançar pra cá um pouco e eu vou começar a tirar a partir de um certo linha, uma fila aqui. Deixa eu dar uma... Pronto, acho que aqui tá bom. Opa. Aqui, ó, a partir daqui. Saco, deixa eu ver pra cá. Beleza. E aí, o Gus vira pra você e pergunta: já que você ouviu as ideias da Emily, tem alguma que você acha que pode dar certo? E aí você dá a sua resposta e tal. E aí, tipo assim, se você responder a opção festa, ele vai pensar, realmente dá pra pensar nessa opção. E se encerra a cena de 4 corações. A cena de 6 corações dele é curta, é simples, é que nem o pote da Hayley,
ou a do Demetrius com a Maru. Basicamente, você vai entrar no salão, ele vai estar conversando com o prefeito Lewis, o prefeito Lewis vai estar concordando com algo que o Gus vai dizer, e o Lewis vai te ver e vai falar, vamos deixar isso meio em segredo por enquanto, e aí ele vai embora. E o Gus ele vira pra você e fala que por enquanto ele não pode dar muito detalhe, mas que logo logo a gente vai ficar sabendo o que ele resolveu sobre o salão. Com 8 corações, e aí ele ainda fala que tipo assim, ainda é muito cedo pra te falar sobre. Com 8 corações, no dia 19 do inverno, que vai ser a cutscene de 8 corações, o Gus vai te mandar uma carta te pedindo pra ir, se você pudesse aparecer no salão hoje na parte da tarde, ele agradeceria muito, certo? E aí, o que aconteceria? Quando você chegasse no salão, o Gus e a Emily iam estar juntos no meio de um monte de decoração aleatória. E aí o Gus ia te explicar que ele conversou com o prefeito e ele vai dar origem vai tentar dar origem a um novo festival pra cidade, que vai acontecer no dia 28 daquela mesma estação, e que ele conta muito com a presença minha, do personagem, e do seu cônjuge, seja ele quem for, ok? Aí ele fala, tipo, eu espero poder contar com a sua presença de fulano, ok? E ele fala que ele já tá, que ele vai colocar no calendário e convidar todos. Aí o que acontece? Antes de você entrar no salão nesse dia, o calendário não aparece nada no dia 28. Depois que você sai do salão nesse dia, se você olhar o calendário, já vai ter no dia 28 lá a estrelinha do evento no salão. E o evento de 10 corações vai ser especial, vai acontecer no gente, fugiu a frase. No final desse festival do Ano Novo, onde na hora do Gus falar, ele vai falar, realmente isso foi um sucesso, acho que podemos considerar uma nova tradição para a vila. E aí no ano seguinte, no outro e no outro a gente vai ter o mesmo festival, só que com falas diferentes e tal. Não terá decoração para vender, porque o PR é mercenário, mas eu acho que nem tanto. E o festival terá comidas exclusivas dele, que o Gus vai vender lá no salão. E é isso, basicamente, tá certo? Esse é o evento do Gus. Agora, o segundo NPC que eu queria dar uma renovada nele é o Linus. Não vou mudar o estilo dele, não vou mudar nada, só vou mostrar nessas cenas como coisas que ele faz pela vila que não são mostradas e tipo não existem, claro, porque não, né, coisa, mas ainda assim é um jeito de dar mais propósito e mais significado pra ele, entendeu? Na cena de 2 corações, tá. Ele só é disponível, essas cutscenes, assim como o Gus, após o completar o centro comunitário. Desses NPCs, 3 deles são, né, o Gus, o Linus e o terceiro, são possíveis após completar o centro comunitário. Pela rota da Joja também é possível, só que aí, por exemplo, o terceiro NPC, ele vai ter um RV3 ali no meio do rolê, tá certo? Vamos lá. O Linus. Em 2 corações, o Linus, você entra na praia e encontra o Linus coletando lixo da praia. Essa cena só pode acontecer depois de um dia chuvoso. Então, tenha 2 corações, encontre o Linus na praia. E é isso. 4 corações. Entrar no esgoto no verão ou no outono em épocas de frutas. Ou seja, na época que você pode coletar blackberry e raspberry nas bushes. Então, você tem que entrar em um desses dias no esgoto. E aí você vai encontrar uma cutscene do Linus e do Krobus conversando. E o Linus te vê e te chama pra sentar junto com eles e ficar comendo as frutas ali no esgoto. E conversando e trocando ideia e tal. O Linus E aí você tem um pouco de diálogo entre os dois. Do tipo assim, o Linus sugerindo pro Krobus arrumar alguns móveis pra poder, né, deixar aquele lugar mais legal, parecendo uma casa, pra ele poder se sentir à vontade também. O Krobus, no caso, né? E aí o Krobus fala que não sei, que talvez pense nisso depois. E aí vocês continuam conversando por um tempo e a cutscene corta e o Krobus está lá disponível e tudo certo, ok? Depois disso, na cutscene de 6 corações, ao você entrar nas minas, o Linus estará conversando com um anão sobre algumas pedras luminosas que o anão vende. É tipo aquelas pedras que você faz os anéis luminosos e tal. E aí, pro anão arrumar algumas dessas, porque o Linus quer espalhar elas pela montanha para servir de iluminação
pra montanha, porque não tem iluminação pública, porque o Lewis é um preguiçoso. E aí o anão vai estar conversando com ele sobre isso, sobre a possibilidade de arrumar, mas o Linus teria que arrumar umas frutas pra ele, porque ele não gosta muito de sair da caverna. E aí ele acaba sempre perdendo a época das frutinhas e tal, não sei o que. E essa seria a cutscene de 6 corações. Depois que o Linus vira pra você e explica que ele sempre acha a montanha muito escura e muito silenciosa, mas ele acha que às vezes os outros moradores podem ficar incomodados por ser tão escuro dentro da região das montanhas. É, no, na cena de 8 corações, você encontra o Linus andando dentro da praia. Aí tem uma animaçãozinha dele atravessando aquela ponte perto da casa do Elliot, que dá para aquele outro lado. Aí a cutscene continua com ele entrando dentro daquela. Meio que tem um lugar ali, um vãozinho, onde tem aquele marinheiro no dia de chuva que vende o pingente da sereia. Então, mais ou menos ali, nossa, até que eu acabei bastante, né? Eu nem vi. E aí ali, o marinheiro fica, né? Aí ele vai estar entrando ali. Ao entrar ali, você vai ter um diálogo com o Linus, que ele vai explicar que ele achou aquela clareira ali dentro. E ele tem interesse em tornar aquilo útil para a vila, de alguma forma. E ele tem pensado em fazer daquilo ali meio que um parquezinho, uma pracinha, para não só para as crianças brincarem, mas como também para os NPCs terem um lugar para ver a praia sem ter que ficar lá naquele, né, na maresia e tal, mas tipo, num lugar mais fresco. E aí ele pede sua ajuda, e aí se você aceita ajudar ele, desbloqueia um bundle que vai ser discutido no próximo vídeo, que vai se falar sobre os endgames. E essas são as cenas de corações com Linus, tá bom? Agora vamos para um terceiro NPC que eu pensei, que é o seguinte. Esse tem um... Ah, detalhe. Quando você... Não, essa parte eu vou falar no próximo vídeo, que sobre os bundles e tal. O terceiro NPC é a Claire. Pra quem não sabe, Claire é o nome que a comunidade do Expanded deu pra aquela NPC que trabalha na Joja de caixa, que ela tá sempre resmungando, tá sempre desanimada. No Expanded ela tem uma história, ela é casável. Aqui eu pus ela casável, mas eu separei ela da história do Expanded. Eu li a história do Expanded pra ter uma noção e tal, e eu não achei ruim. Só que ao mesmo tempo eu achei que ela podia ter sido melhor desenvolvida, por assim dizer. Então eu fiz basicamente isso. A Claire, ela tem 2 caminhos com a Joja. Tipo assim, a Joja interfere ou não. Então, por exemplo, no caminho do centro comunitário, eu vou descrever daqui a pouco. Mas o caminho da Joja, basicamente, a única coisa que difere ao invés de trabalhar no salão, ela vai trabalhar na Joja. E a partir dos 8 corações. Pera aí, 8. A partir dos 8 corações, a Claire vai se demitir da Joja e vai seguir o que ela vai fazer mais pra frente, que eu vou descrever. Caso ela não esteja na Joja e você seguir a rota do centro comunitário, vai ser outro destino. Agora vamos começar com a cena de 2 corações da Claire. O design é aquilo mesmo, a garota ruiva com a cara meio séria e é isso. A cena de 2 corações com ela não, peraí, vamos lá. Você completa o centro comunitário. Até uma semana depois, a Claire vai aparecer na sua casa falando sobre o negócio da Joja ter fechado e falando que, apesar da Joja ter fechado e ela ter ficado desempregada, ela não vê isso de uma forma tão negativa, porque ela não gostava de trabalhar na Joja. E ela fala que sobre que você trabalhou na Joja e que gostaria da opinião sua se ela deveria ficar no vale ou decidir voltar para a cidade grande para continuar trabalhando por lá. E aí, baseado nisso, você pode responder para ela. A sua resposta não vai impactar, mas vai afetar em pontos de amizade, porque de qualquer forma ela vai decidir ficar pelo vale. Essa cutscene não acontece se você desbloquear, se você seguir pelo caminho da Joja, mas a cena de 2 corações é possível sim, só que ela vai acontecer na Joja, tá certo? Então vamos lá. A cena de 2 corações. Você entrar no salão a partir do momento que ele tá aberto, só que a partir só das 6 horas da tarde, né? 2 corações salão. Você encontra Claire trabalhando de garçonete no salão. Isso se a rota da Jojo for coisa. Se não, todo lugar que for... Aí eu vou explicar. Se for na rota da Jojo, isso acontece na Jojo. Se não, é no salão, ok? Você encontrará a Claire trabalhando de garçonete pro Gus, junto da Emily.
E você chegará lá e ela estará conversando com a Caroline sobre algum assunto que não é especificado. Ela vai parar de conversar com a Caroline, vai até a mesa que você se sentar e vai explicar pra você que depois que a Juja fechou, ela decidiu por enquanto ficar no vale e pediu pro Gus uma oportunidade de emprego e se ela poderia ficar no quartinho dos fundos do salão, que é aquele quartinho onde ficam os barris. E aí, se você for lá, a partir desse momento, lá não tem aqueles barris mais, terá um quartinho, certo? Mas isso afeta a cutscene de 14 corações do Alex. Não afeta porque, na teoria, se essas mudanças fossem implementadas, o Alex não ia reformar aquele quartinho e sim aquela parte da sinuca para poder ser um lugar mais esportivo, mais voltado para os esportes. Agora, voltando. E aí ela vai te falar que tá morando lá, que vai dar uma chance pra ficar no vale por um tempo e que quer também conhecer e aprofundar mais, interagir mais com os NPCs dali, com os moradores da vila. Depois disso, o quarto dos fundos do salão ficará diferente. Você poderá acessar ele com 4 corações com a Claire. E é isso. Ela estará morando a partir de hoje lá. E nos dias que ela não tiver que ela tiver de folga, que será um dia na semana, não, será um dia na semana, ela não estará no salão, ou ela não estará no quarto dela, mas é isso. 4 corações com a Claire. Lembre-se, na rota da Juja, isso acontece normalmente. E na rota do centro comunitário da mesma forma. A Claire vai até a sua fazenda e nela você vai passear com ela pela fazenda, mostrando pontos aleatórios do terreno. E neles, cada ponto, a Claire vai te fazer uma pergunta. Primeiro, sobre trabalhar no campo. Se compensa, se não compensa financeiramente, se você está de boa e tal. Se trabalhar no campo te faz feliz, né, te dá uma alegria. Se, deixa eu ver, se dá uma realização, né, se trabalhar no campo te traz realização profissional. E se é muito trabalhoso, se tipo, o esforço é muito e não compensa tanto, como é que é? As respostas, a maioria das vezes, são positivas e respostas negativas terão efeito na amizade, mas não afetarão a continuidade das cenas, certo? Seguindo a partir disso, 6 corações. A Claire, você vai entrar na cidade e essa cutscene, ela acontece na praça da cidade, independente da rota da Juja, mas a sua resposta aqui pode afetar os pontos de amizade. A Claire está sentada na praça com a Caroline. E aí você se aproxima das duas. A Caroline acaba de falar um pouco sobre com a Claire, sobre o chá. E levanta e vai embora. Nisso, a Claire vê você, te chama para sentar perto dela para conversar. E nessa conversa, ela explica que ela tem pensado muito sobre o futuro dela. Se essa decisão de ficar no vale valeu a pena. Se ela ainda pensa em ir embora do vale. Sobre o futuro dela, o que ela pensa sobre o futuro. E ela fala que a Caroline tem algumas ideias interessantes, que ela tá pensando nisso, mas ela não tem muita certeza. E é basicamente isso, porque ela se sente insegura sobre, essa tomada de decisão, mas que ela tá feliz com essas decisões que ela tá tomando, porque ela tá mais decisiva com esses negócios, com o rumo da vida dela, basicamente. E assim se encerra a cena de 6 corações com a Claire. Lembrando que ainda tem mais um NPC para falar nesse vídeo. 8 corações com a Claire. Existem 2 versões desse evento. A primeira é se você tá solteiro. E a segunda é se você tá namorando ou casado com algum NPC, tá? Isso afeta sim o status de relacionamento do player. Afeta sim o diálogo que você vai ter com a Claire, tá certo? Então tenha ciência disso. O primeiro cenário é se você é solteiro. Se você tá namorando alguém ou é casado. Ô, louco, deu morcego aqui dentro. E olha que tá bem iluminado. Se você namorar ou for casado, a Claire irá falar com você que está conversando com a Robin recentemente sobre construir uma casinha para ela poder começar a morar e talvez começar a mexer com uma pequena fazenda de brotos de chá junto com a Caroline, já que foi ideia da Caroline. E ela pergunta pra você o que você acha disso, porque você também é fazendeiro, se tem algum problema pra você e tal. Já que na 1.6 o broto de chá foi desvalorizado pro jogador, pra Claire poderia ser uma fonte de renda ok, pra gente, né? Obviamente a gente tem opções infinitamente melhores. De qualquer forma, a Claire pergunta a sua opinião e aí você responde. Claro que, se você responder de forma negativa, a reação dela será bem decepcionada com você e
você perderá pontos de amizade. Responda de maneira positiva, que a cutscene vai seguir. E é isso, basicamente. Ué, de onde tu saiu, praguinha? Ah, daqui, ó. Ih, caramba. Pronto. Acho que era só ele. De qualquer forma, nem ferrando. Ô, louco. Se isso não tivesse em vídeo, hein? Não teria como provar o que aconteceu. De qualquer forma, loucura, loucura. O que me bateu agora? Maluco. Tá louco. Quantidade de zumbi. Nossa senhora. Tá, acho que agora foi. Continuando. Se você tá solteiro, ela vai falar que tá pensando em começar a plantar chá com a Caroline pra poder vender, pra ter uma renda extra. E vai falar que como ela tá mais decisiva, o quanto ela cada vez ela se sente menos insegura. E ela agradece você por estar apoiando ela e tal. E ela te dá um beijo na bochecha e fala que talvez que pensa em talvez, quem sabe um dia morar numa fazenda e dar risadinhas. Eu pensei bem, até nas risadinhas eu pensei, sério, eu não tô nem brincando. Na hora que eu imaginei essa cena eu falei, realmente, risadinhas encaixam nesse momento. Tá certo? E essas são as cutscenes de 8 corações. 10 corações. Aí aqui se divide de novo, mas é a última cutscene com a Claire, tirando os 14 corações quando você é casado. Certo? Vamos lá. Com 10 corações, se você for... Ah, tá. O primeiro cenário é se você namora ou é casado, ok? Se você for na cidade, depois da cena de 8 corações, Claire irá te mostrar um lugar perto da casa do Clint, né, ali do ferreiro, onde ela conseguiu um terrenozinho com o Lewis e ela quer sua ajuda porque ela conversou com a Robin e ela já sabe os materiais que ela vai precisar para construir a fazendinha dela e ela pede sua ajuda para conseguir, mas isso vai ser mais desenvolvido no bundle do endgame que vai ficar para o próximo vídeo, tá certo? E se você namorar ela ou casar com ela, a cena de 10 corações mostra ela indo até sua casa, te chamando para descer até o... Ou se ela já mora lá, né? Descer até a floresta da parte de baixo. Onde lá, ela, embaixo da casa dela e antes da casa do rato, depois de atravessar as pontes, antes um pouco do lugar onde você pega cebolinhas, terá uma cerca e uma placa que diz chá da Caroline e da Claire, disponível para consumo apenas no salão do Gus. E depois que você se casar com ela e tal, ela trabalhará 2 dias da semana no negócio de chá. Ela vai descer até lá e ficar lá. E acho que 2 dias no Gus como garçonete normal, tá certo? Então, mais ou menos que nem a Emily funciona, tá certo? E essas são as cutscenes de 10 corações com ela, de 2, 4, 6, 8 e 10 corações. Se você, aí na 8, ela sai da Joja, né? Desiste da Joja e começa a morar no... Ah, não, tipo assim, a casa dela meio que fica a interrogação aí no ar, tá certo? De qualquer forma, é mais ou menos isso que acontece. O evento do bundle, da fazendinha, eu vou explicar no pós-game, do episódio de pós-game, tá certo? E agora vamos pro quarto NPC, que o nome dele é Terry. Eu pensei nesse nome porque eu lembrei do Terry Crews e eu tava vendo uma série que ele aparecia. E aí eu falei, putz, vai ser Terry, mas é porque eu acho o nome engraçado, não tem nenhum outro motivo específico, tá certo? Ele é um aventureiro, ele fica disponível de segunda a quarta no quartinho de trás da guilda. Ele pode ser encontrado a partir do primeiro dia, não tem centro comunitário para ser completado, nem nada do tipo. O Terry, ele pode ser encontrado naquele quartinho em andares aleatórios da mina, independente se você já passou por eles ou não. Então você pode ir na mina no começo e não encontrar ele mesmo descendo do 0 ao 10, do 0 ao 100, e ele pode estar naquele dia no 112. E aí, Dani, se ou você chega lá agora, ou você não consegue, tá certo? E ele é um personagem assim. Eu não vou descrever características físicas, porque aí fica, né, mais complicado. Por enquanto, é mais ou menos isso. 2 corações com ele. Em um andar aleatório da mina que ele estiver, isso só acontece em dias que ele tá na mina, claro. Vai aparecer um monstro forte. Então, por exemplo, se você tá num andar que tem esqueletos, vai aparecer um esqueleto grande. Se você tá num andar que tem, sei lá, slimes, vão ser slimes grandes. Se for fantasma, vai ser um fantasma grande. E aí ele te convida, pergunta se você quer ajudar ele a enfrentar esse bicho, porque é um bicho maior, mais forte. Aí se você aceitar, você ganha pontos de amizade com ele e
vocês se posicionam para enfrentar o monstro junto. Se você se recusar e optar por fugir, você perde a amizade com ele e provavelmente volta a 0 corações, né? Porque, pô, se acovardar é foda, né, irmão? Tá? Então, basicamente é isso. 4 corações. Você encontra o Terry nas minas, onde lá ele montou um lugar para ele lanchar. E aí ele te convida para sentar com ele, lanchar com ele, e vocês ficam trocando uma ideia. Onde nessa trocação de ideia você conversa com ele, ele te pergunta como é que é a vida de fazendeiro, se é tão interessante quanto de um aventureiro, de um minerador. E você conversa assim com ele normalmente, tá certo? E ele fala que, tipo assim, nos dias que ele resolve não minerar, ele só fica à toa na guilda. E que ele pensa em procurar algum hobby fora disso. Mas ele acha que fazendo um hobby sério demais pra ele. Com 6 corações, você encontra eles nas minas, em algum andar aleatório. Ah não, peraí. Ih, caramba. Ah tá, eu menti, eu errei, eu confundi os negócios. Vamos lá. Com 4 corações, você encontra o Terry. Não, tá certo, tá certo. Com 4 corações, é a cena do lanche dentro das minas. Com 6 corações, você encontra ele no Lago da Montanha, tentando pescar como hobby, nos dias que ele não tá nas minas. E aí ele conversa um pouco com você, que ele tá tentando pesca. E ele pergunta se você tem outra sugestão de algum hobby pra ele. E aparecem algumas opções, como tipo, passar um tempo na sauna, visitar a praia, ir até o deserto, umas opções assim. E aí ele fala, pô, talvez eu pense, eu decida fazer isso algum dia, ou em outro dia, por exemplo, certo? Com 8 corações, ele te chama para um piquenique na montanha, na parte da noite, onde lá ele conversa com você um pouco, ele fala, pô, agora a gente não tá nas minas, tem uma vista bonita, e ele meio que deixa entender que ele está afim de alguém da vila, claro que é o jogador, mas a gente, né, deixa meio que entre linhas assim, né. Agora, até que não tá tão escuro aqui pra nascer mob. Voltando, porque esse vídeo já vai ficar longo pra caramba. Com 10 corações, você chega sexta-noite no centro da cidade. O Terry tá lá, no salão, junto com alguns outros NPCs, incluindo o Marlon, o Gunter e alguns NPCs que já são padrões do salão, como o Shane, a Emily, o Gus, a Robin, o Demetrius e companhia limitada. E lá, todos eles estavam comemorando junto com o Terry, porque o Terry achou um fragmento prismático em formato de estrela, que vale uma fortuna, e que ele tá muito feliz, porque agora ele vai ter muito dinheiro, e ao mesmo tempo ele tá bem feliz com isso, né? Obviamente ele tá lá comemorando com o pessoal, bebendo e tal. E aí, aqui o negócio se divide. Por quê? Se você tiver solteiro, ele vai falar que agora que ele tem dinheiro, ele não precisa ficar se arriscando tanto nas minas, mas ao mesmo tempo ele gostaria de... Ele não sabe se, tipo assim, ele manda uma indireta, bem direta. Ah não, isso é 10 corações, né? Foi mal, eu li errado aqui então, peraí, voltando. Com 10 corações, se você estiver solteiro, ele vai falar que ele tá pensando em desenvolver um projeto antigo dele com esse dinheiro. E se ele estiver namorando ou casado com você, ele vai, provavelmente casado, né? Porque casar só com 10 corações. Ele vai falar que ele pensa em, agora que ele tem uma casa, que ele tem uma família, ele pensa em usar esse dinheiro para poder seguir o sonho dele de um projeto antigo que ele tinha pensado. E aí isso vai ser a continuidade pro endgame, para as coisas do endgame que eu tava falando que eu vou fazer no próximo episódio. E esses são os NPCs, né? As adições que eu pensei. Eu pensei muito isso do Terry. Eu acho que é interessante o endgame que eu pensei pra ele. E eu queria a opinião de vocês, claro. Esse vídeo já tá longo pra caramba, mas de qualquer forma, muito obrigado quem assistiu até aqui. Se puder deixar um like e um comentário ajuda muito. Se puder se inscrever ajuda mais ainda. E é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.